Amém, queridos. Graça e paz, boa noite. Eu quero tratar de um tema bem relevante, que não está muito na moda, né, que é bem difícil de ser praticado, que é sobre o jejum bíblico, tá? E eu quero vou convidar os amados para abrir a Bíblia, lá em Mateus 6, versículo 16 a 18, né? Mateus capítulo 6, versículo 16 a 18. Eu vou estar lendo na NVT, Nova Versão Transformadora. Eu acho muito prática de se ler, eu tenho citado várias vezes essa tradução como uma boa opção, tá? NVT diz assim: quando jejuarem, né, palavras do Senhor Jesus, quando jejuarem, não façam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas, quando jejuarem, penteiem o cabelo e lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto seu pai, que sabe que vocês fazem em segredo. E seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Que texto, né, queridos? E o melhor lugar, né, para se começar a estudar sobre o jejum, sobre essa disciplina tão abençoada, esse lugar é o Sermão do Monte. É o melhor lugar. E geralmente todos, quando começam a ler a Bíblia, geralmente começam em Mateus, né? E já se deparam com Mateus 5 a 7, que é aí o contexto do Sermão do Monte. Em Mateus 6, né, versículo 1 a 18, pegando um contexto geral do capítulo 6, o nosso Senhor, ele nos dá algumas instruções a nós, e primeiramente aos seus discípulos, né, da época, sobre três deveres que estão relacionados entre si: dar esmolas, orar e jejuar. Ele faz uma sequência de fatos, e em cada caso, ele coloca aí uma especial ênfase na motivação, e adverte contra a ostentação religiosa que é usada por muitos para impressionar os homens. Então é possível fazer a coisa certa, que é dar esmolas, ajudar, né, com motivação errada. Coisa certa com motivação errada. É possível orar com motivação errada e é possível jejuar com a motivação errada. Interessante é que, depois de nos instruir sobre a oração, né, que você pode ver aí no capítulo 6, versículo 5 a 15, o Senhor vai nos ensinar sobre o jejum, nos dá alguns parâmetros. E é bastante interessante também, né, essa sequência aí entre oração e jejum, entre clamar a Deus e humilhar a carne. Orar é clamar a Deus. Jejuar é humilhar a carne. Isso porque jejum sem oração não é jejum bíblico. Um jejum, deixar de comer sem orar, é uma simples dieta. Agora, a oração, mesmo não sendo aí acompanhada de jejum, ela é recebida por Deus nos céus. Há pessoas que não podem, né, ficar um tempo longo em jejum por conta de problemas de saúde, né? Mas como eu sempre enfatizo, a pessoa pode não se abster de alimento, mas pode se abster de coisas, né, que a distanciam de Deus, ou coisas que elas estão aí que prendem, sugam seu tempo. E ao mesmo tempo ela pode estar se dedicando à oração num período em que ela poderia estar jejuando, mas não pode, né, a um longo período por conta da sua saúde. Agora, querido, surge uma pergunta: o que é jejuar? Amado, jejuar, né, basicamente é deixar de se alimentar por um determinado período com fins espirituais. Esse é o significado básico de jejum. Por exemplo, alguns jejuam do amanhecer ao pôr do sol. Não há um tempo específico detalhado na Bíblia, uma ordenança. Outros jejuam das 18 horas até as 6 da manhã do dia seguinte. Existem aqueles que jejuam 18 horas, né? Das 18 horas de um dia até as 18 horas do dia seguinte. Tem aqueles que fazem isso, começam às 18 de um dia e terminam no outro. Tem aqueles que jejuam do amanhecer até o meio-dia.
Outros jejuam do amanhecer até as 15 horas, 3 horas da tarde. Tem até aqueles que fazem um jejum parcial, com ênfase em frutas, legumes e assim por diante. O profeta Daniel, em certa ocasião, ele disse que não havia se alimentado com manjar desejável, ou seja, deve ter deixado de comer aí um churrasco delicioso, uma feijoada e ter se alimentado de frutas e legumes. O mais importante, amados, é que não deixemos de jejuar de maneira regular, até porque não existe um período certo que devamos jejuar. A Bíblia não diz que você tem que jejuar 12 horas ou 24 horas seguidas. A Bíblia não diz que você tem que jejuar uma vez por semana ou uma vez por mês. A Bíblia não nos ordena um jejum de 40 dias. Aliás, amados, um jejum desse período, 40 dias, sem um acompanhamento médico e sem ingerir água, é suicídio, é loucura, tá? É loucura. E eu mencionei que o Luciano Subirá é um pastor que é conhecido por muitos nossos irmãos, e é bom, homem de Deus. Ele já está no terceiro ou quarto período de jejum de 40 dias, mas ele é acompanhado por médico e bebe água, tá? Eu falo isso porque às vezes a pessoa pode ouvir uma menção sobre ele estar jejuando, escuta assim por alto, e eu vou ficar 40 dias sem comer e sem beber, vai morrer. Isso é suicídio. E ele bebe água e é acompanhado por médicos. Então, não entre nisso, tá? Vai devagar, 12 horas, 6 horas, se aguentar um dia, tem gente que chega a 3 dias sem comer, bebendo água. Então, o importante é ter uma direção de Deus e não entrar por um caminho de loucura, tá? E dando sequência aí, temos que entender que a oração, por exemplo, é uma ordenança bíblica, é orar sem cessar. Mas quando vemos em relação ao jejum, não há um período específico de quando jejuar ou qual período a jejuar. Então, depois de o Senhor nos instruir sobre a oração, que vai do Mateus 6, versículo 5 a 16 a 15, do versículo 16 em diante, ele vai estar tratando a respeito do jejum. Ele sai da oração para falar do jejum. É muito interessante essa sequência de assuntos. Oração e jejum. É sempre a ênfase, as duas pernas, por assim dizer, que têm que estar bem alinhadas. E um detalhe ainda, quando o Senhor Jesus tratou desse tema jejum, ele não estava aí trazendo uma novidade, no mercado da fé da época, pois essa era uma prática comum em Israel, assim como a oração e assim como as esmolas. Todavia, muitos daqueles religiosos da época, eles praticavam o jejum de maneira errada, praticavam com propósitos errados, para serem vistos pelo homem, vistos pela pessoa errada, porque quem tem que ver é Deus, mas eles faziam para serem vistos pelos homens. Muitos jejuavam com o objetivo de aparecer, e como já tem uma propaganda interessante na parte de trás de alguns ônibus, quer aparecer, coloca uma melancia na cabeça. Só Deus vai ter misericórdia de nós. Sendo assim, queridos, a prática do jejum ela é encontrada tanto no Antigo como no Novo Testamento. Antigo e Novo Testamento, nós vamos ver essa prática. Por exemplo, Moisés, ele jejuou 40 dias quando subiu ao monte, para receber as tábuas da lei. Esse foi um jejum sobrenatural, queridos, pois a Bíblia diz que ele não comeu e nem bebeu nesse período. Olha que coisa, não comeu e não bebeu. Então foi sobrenatural. Foi Deus que sustentou Moisés no Monte Sinai por 40 dias e depois por mais 40 dias quando teve que subir novamente, depois que ele quebrou as primeiras tábuas da lei. Então, humanamente falando, é impossível uma pessoa ficar sem beber água por mais de 3 dias. Se ela ficar, ela vai entrar em colapso. Davi também jejuou, lembram? Quando seu filho recém-nascido ficou doente gravemente. Ana jejuou quando, em angústia de alma, pediu a Deus um filho, e Deus deu a ela um filho, um homem chamado Samuel, que foi uma bênção naquela nação. Esther também jejuou por
3 dias, juntamente com seus conterrâneos judeus, antes de se apresentar ali ao rei Assuero. Ela estava correndo um risco de morte, mas em amor ao seu povo, né, por conta da armação daquele homem maligno chamado Amã, que havia tramado todo um, um genocídio dos judeus, a Esther, ela encarou o perigo, mas levou o povo a orar, a jejuar por 3 dias, e Deus deu uma grande vitória. E até hoje, queridos, até hoje os judeus comemoram, né, comemoram a festa de Purim, né, que foi quando Deus deu essa libertação à sua nação. E até hoje o nome de Amã, ele é odiado, detestado na nação israelita. Um homem que entrou para a história de maneira totalmente terrível e provavelmente até os dias de hoje está queimando no inferno. E mais, queridos, falando ainda de jejum, né, o povo da cidade de Nínive, lembram? Eles jejuaram quando ouviram a ungida pregação de Jonas. Jonas não pregou sobre amor, Jonas não pregou sobre prosperidade, sobre vitória, sobre sucesso. Jonas pregou uma mensagem de juízo. Em 40 dias, todos vão perecer. Deus vai destruir a cidade. E eles se arrependeram. Eles proclamaram um jejum, desde o rei até o mais simples daqueles moradores, e se vestiram de roupa, de pano, de saco, de cinza, colocaram cinza na cabeça, se arrependeram, e Deus mudou a história daquela nação. E mais, o Senhor Jesus jejuou por 40 dias antes de ser tentado pelo diabo. O detalhe interessante é que, em relação ao Senhor Jesus, o texto bíblico diz que ele não comeu nesse período, o que nos faz entender que ele bebeu água. Ou seja, foi um jejum não sobrenatural como o de Moisés, mas um jejum humano, mostrando que o homem pode realmente ficar, ainda mais Jesus, que era saudável, não andava de carro, só andava a pé, fazia caminhadas longas, com certeza tinha muita saúde, né? E ele ficou 40 dias ali sem comer, foi tentado pelo diabo, e quando saiu daquele período, e saiu para fazer a obra de Deus. Dando seguimento, já estou concluindo, e não vamos concluir hoje todo o assunto. Semana que vem vamos dar sequência. João Batista também jejuava regularmente, constantemente. Né? Ele fazia um jejum literal e um jejum parcial, por assim dizer, porque no deserto ele comia gafanhoto e mel silvestre. Devia ser uma boa dieta. Temos também a profetisa Ana, que servia ao Senhor no templo, com jejuns e orações. E esse texto é muito, mas muito lindo. Eu vou ler para vocês. Lucas 2, 36 a 38, quando diz que a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, também estava no templo. Era muito idosa e havia perdido o marido depois de 7 anos de casados e vivido como viúva até os 84 anos. Nunca deixava o templo, adorando a Deus dia e noite em jejum e oração. Chegou ali, naquele momento, e começou a louvar a Deus. Falava a respeito da criança, de Jesus aqui, Jesus, infante, pequeno, e falava a respeito da criança a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. E mais, passando de Ana, são tantos os personagens, e encontramos também um sujeito chamado Cornélio, que estava orando e jejuando quando teve aquela visitação de um anjo do Senhor. Depois leia, né, Atos, capítulo 10 e 11, conta os detalhes dessa experiência sobrenatural. E olha, detalhe, ele não era convertido ainda, mas nessa experiência ele mandou chamar Pedro, e Pedro pregou para ele, e toda a sua família se converteu. E mais, concluindo finalmente, a primeira viagem missionária da história, ela foi precedida com muita oração e jejum. E Paulo e Silas, né, eles não foram enviados de qualquer maneira. Eles não foram enviados sem muita consagração. Lá em Atos 13, versículo 1 a 3, diz assim: entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia,
Ou seja, aqui havia uma igreja organizada, tá, queridos? Não era bagunça, era uma organização entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia. Então havia mestres, havia profetas, havia pastores, havia uma organização. A igreja era a igreja de Antioquia, da Síria. Estavam quem? Paulo, Barnabé e Saulo. Ou seja, a primeira viagem missionária começou com Paulo e Barnabé. E eu falei Silas, Silas entra um pouquinho mais à frente. E Simão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes, Antipas e Saulo. Aí, certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Então, queridos, vemos aqui jejum, oração. Vemos consagração. Então, aqueles que falam que jejum não é para ser praticado hoje estão em rebeldia contra a palavra. Aqueles que enfatizam que a igreja de Atos, a igreja no período apostólico não era organizada, né, que era tipo a Labangu, também estão em contradição com a palavra, porque nós vemos organização aqui. E foi a igreja de Antioquia que enviou Paulo e Barnabé para a obra missionária. Ou seja, havia aqueles que obedeciam e haviam aqueles que ordenavam na direção do Espírito Santo. E o que falar dos homens de Deus no período apostólico? Homens de oração. E nós vamos ver isso semana que vem, se o Senhor nos permitir. Homens de oração, homens de jejum. Então, o jejum não ficou restrito só ao período do livro de Atos, ou das cartas paulinas, que Paulo vai fazer menção a jejum também na sua epístola aos Coríntios. Mas houve um prosseguimento, houve aí continuidade nessa prática cristã e bíblica para a glória de Deus. Oremos. Pai amado, em nome do teu Filho Jesus, te louvamos, Senhor, porque tua palavra, ela fecha o assunto. A tua palavra é a verdade, Senhor, não nos deixe enganado. Ajuda-nos dia após dia a entendê-la. Ajuda-nos, Senhor, a dia após dia ensiná-la, pregá-la na unção do teu Santo Espírito. E que toda confusão, todo falso entendimento, que toda heresia seja extirpada de nosso meio, Pai. Queremos ficar com a pureza da tua palavra. Livra-nos, Senhor, do engano. Livra-nos, Senhor, das mensagens enganadoras. Livra-nos, Senhor, das falsas profecias. Queremos, Senhor, estar no crivo da tua palavra. Sermos instruídos, Senhor, por ti. E ensina-nos também, Pai, a jejuar. Espírito Santo, revela-nos o período que o Senhor quer que nós venhamos nos consagrar. E que nesse período, Pai, de abstinência, possamos estar trocando, talvez, um café da manhã por períodos de oração, o período do almoço para estar com a boca no pó, Senhor, a cara no chão, clamando, invocando a tua presença, Senhor, o revestimento de poder, nos humilhando, Pai, e buscando a tua face, para que vidas sejam salvas, para que vidas sejam curadas, restauradas e abençoadas através de nós, Pai, porque o Senhor não faz acepção de pessoas, o Senhor quer usar o pastor, sim, mas quer usar a ovelha, Pai, que pode não ter nenhuma função, nenhum título, mas que é um instrumento poderoso em tuas mãos, Senhor, como vemos no decorrer da história, Senhor. Muitas pessoas idosas, senhoras idosas, muitas delas inválidas, Senhor, que foram um instrumento de oração e intercessão para que houvesse avivamentos em muitas partes do mundo, Pai. O Senhor venha levantar um povo forte, corajoso, Senhor, abençoado, em nome de Jesus.